Olá, eu sou Vitor Vieira, bem-vindo a esse workshop sobre gesto e composição. Sou ator, bailarino, preparador de atores. Desenvolvi esse workshop há algum tempo a partir de experiências minhas pessoais e artísticas, de profissionais que eu trabalhei ao longo da minha carreira, flertando entre dança e teatro. Fazendo uma introdução bem breve aqui, eu me formei na Escola de Arte Dramática e eu sempre dancei, e no segundo ano da escola eu tive um insight de estudar fortemente dança e fui fazer depois faculdade de dança. Então eu sempre transitei entre as duas coisas. Acabei tendo grande oportunidade de entrar no grupo de pesquisa da Zélia Monteiro, que é praticamente uma discípula do Klaus Viana, dançou anos com ele, herdou dele um pouco essa pesquisa sobre improvisação. Então, eu estou falando tudo isso porque esse trabalho de estudo de padrão, desestabilização do movimento, dos padrões, para novas reconfigurações e tudo mais, no caso lá, a gente estudava isso, estuda isso, para improvisar, mas eu acabei pegando emprestado para o meu trabalho de ator. Todos os conceitos que eu estou apresentando aqui nessa aula, né, vou falar de corpo, corporeidade, fisicalidade, corporalidade, são coisas assim super complexas, estudadas, com 1000 doutorados, mestrados e tudo mais. E óbvio que aqui não vai dar para a gente se aprofundar nisso. Então eu vou passar rapidamente por esses conceitos e me ater mais a uma prática, né, a um enunciado, na verdade, de uma possível prática que vocês podem experimentar aí na casa de vocês. Então, para começar, eu vou tentar diferenciar aqui de forma muito resumida e sintética alguns conceitos, né, de corpo, corporeidade e fisicalidade ou corporalidade. Né? Então, corpo é todo o aspecto anatômico e fisiológico. Né? É isso aqui, é osso, é pele, é órgãos, todos os sistemas que a gente tem dentro do nosso corpo. Corporeidade já começa a entrar na parte da experiência vivida, né? As histórias que a gente carrega no nosso corpo, na nossa história de vida, além dos movimentos de andar, levantar, deitar, correr, né? Isso tudo está mais para o campo da corporeidade. E quando a gente fala em fisicalidade, que aí é o que mais nos interessa nesse workshop, são as técnicas que o artista vai adquirindo ao longo do tempo da sua carreira. Né? E são técnicas que muitas vezes trazem junto uma visão de mundo. Né? Então, se a gente for falar do balé, por exemplo, o balé é uma técnica, um código fechado, muito claro, um port de bras, um arabesque, é um arabesque no Brasil, como é um arabesque no Japão, em qualquer lugar do mundo. Né? E junto dele traz também um esquema fechado, também do ponto de vista de composição, e, portanto, também de visão de mundo. Né? Então, trabalha, em geral, com simetrias, com o centro do palco e por aí vai. Então, essa dramaturgia da fisicalidade que a gente vai construir alguns dispositivos para poder chegar nela, né? E tentar fugir um pouco dos padrões. Então, assim, eu organizo um pouco a aula, né? Se eu vou dar uma preparação para atores, ou eu vou fazer como ator mesmo um aquecimento durante o processo de criação, eu sempre parto primeiro de um aquecimento sensório-motor, então tentar fazer com que o meu corpo baixe o tônus ou essa musculatura da ação, né? O que é a musculatura da ação? Essa musculatura que a gente que é mais superficial ao corpo. A musculatura da academia, a musculatura que a gente leva os filhos na escola, pega ônibus, metrô, né? Essa musculatura mais da ação cotidiana. Para tentar chegar numa musculatura mais profunda, mais próxima do osso. Né? Baixar o tônus, entrar em conexão com o início do meu movimento. Para isso, tem um aquecimento específico ou muitas maneiras de entrar em contato com esse lugar, né, de observação, de sensibilidade. E a partir daí, a gente vai construindo algumas coisas que vai fazer uma ponte para o expressivo. Né? E aí o expressivo também tem 1000 outras possibilidades. Então, sempre dividir esse aquecimento entre aquecimento sensório-motor e o aquecimento expressivo, fazendo a ponte de um para o outro. Que é o que eu vou tentar aqui fazer um roteiro, um percurso com vocês, mostrando um pouco esse caminho, né? E dando assim uma possibilidade de conquistar um pouco essa escuta, esse lugar. E a partir daí ver o que nasce. Né?
E aí abrir porta para uma sensibilidade, para o imaginário. Então isso tudo vai ser recrutado para poder entrar no processo de criação a partir desse lugar. Ainda nessa questão da fisicalidade, existem diversos treinamentos, né, para os atores e que às vezes trazem muito forte um código, assim como eu falei do balé, ou mesmo um corpo muito específico, né, com uma linguagem impregnada muito forte naquele corpo. Eu tenho a experiência, trabalhei muitos anos com Zélia Monteiro, que é discípula de Klaus Viana, que tem uma técnica que a gente chama um pouco de uma técnica invisível. Então é uma técnica mais atrelada ao início do movimento, ao sensível, ao percurso que esse movimento possa ter, né? A imprecisão desse movimento, ou mesmo a imprecisão do espaço, né? E isso tudo traz um corpo que é muito conectado ao seu sensorial e a figura, né, a ação, o gesto vai nascendo desse lugar. Então, por exemplo, estar em pé, né, que poderia ser um fato atrelado à corporeidade, né, estar em pé, estar sentado. Tá? Só que no caso aqui, a gente pode tratar ela como um lugar da fisicalidade, porque estar em pé, administrando o seu peso e a relação com a gravidade, isso já é técnica. Isso pode virar um lugar muito potente de pré-expressivo, né? De pré-movimento. Então, como é que eu posso estar em pé, gerenciando o meu peso e a relação com a gravidade, e isso ir gerando densidade, modulação de tônus e uma série de coisas que vão trazer, né, uma carga expressiva para o meu movimento. E é um pouco isso que a gente quer estudar aqui nessa pequena aula. Tem um texto do Hubert Godard que eu gosto muito, que se chama Gesto e Percepção. Ele fala uma coisa exatamente sobre isso que eu estou falando, do estar em pé e gerenciar o peso e tudo que está implicado nisso. E eu vou colocar aqui para vocês. A postura ereta, estar de pé, contém elementos psicológicos e expressivos mesmo antes de qualquer intencionalidade ou expressão. A relação com o peso, a gravidade, contém um humor, um projeto sobre o mundo. É essa gestão do peso específico e individual que nos faz reconhecer apenas pelo ruído que produz uma pessoa que nos é familiar subindo a escada, por exemplo. Chamaremos isso de pré-movimento, essa atitude em relação ao peso, à gravidade, que existe antes mesmo de se iniciar o movimento, pelo simples fato de estar em pé. Esse pré-movimento vai produzir a carga expressiva do movimento que iremos executar. Então, isso que o Hubert coloca, né, nessa gestão de peso e relação com a gravidade, de certa forma está mais ligado a padrão, né? Então, a ponto da gente reconhecer, por exemplo, uma pessoa que está subindo a escada pelo som que ela faz do arrastar dos pés ou do bater o calcâneo no chão. Isso tudo traz um lugar reconhecível daquela pessoa. Então está mais relacionado ao padrão daquela pessoa, né? Então a gente, na verdade, quando começa a estudar a dramaturgia da fisicalidade voltada para os atores, isso vira objeto de estudo, né? Então, como que uma pessoa tende a arrastar os pés, etc e tal. Então, como é que a gente consegue também observar, identificar, tornar consciente os nossos padrões e aí criar dispositivos para ir desestabilizando esse padrão. A gente nunca vai perder o nosso padrão. Nosso padrão está lá e ele vai sempre aparecer. O que a gente consegue, na maioria das vezes, é identificar e a partir deles ir movendo, né? Então, a gente tem padrão de movimento, de ritmo, a gente tende, né, vai fazer, sei lá, algum exercício, ou mesmo na vida, tem pessoas que tendem a um ritmo mais rápido, ou a pessoa é mais low profile, então mais lenta. Enfim, isso tudo a gente também consegue mover, né? Então, se eu tenho um padrão mais lento, como é que eu posso me estimular a trabalhar num padrão mais rápido? E depois ver o que a mistura disso, o que pode dar, né? Se eu tenho um padrão de uma coluna sempre muito colocada, muito ereta, né? Como é que eu posso brincar mais com as oposições da minha coluna, né? Pensar então cabeça-cox ou cabeça-pé e brincar mais com rolamentos. E a partir daí a gente vai desestabilizando e criando novas configurações. Então, trazendo essa questão para o treinamento do ator, estar em pé, que parece uma coisa muito simples, é muita coisa.
tem muito trabalho acontecendo, tem muita dramaturgia emergindo desse simples estar em pé, né? E tudo que o ator está ali movendo para que isso aconteça. Então eu posso estar em pé pelo peso dos meus órgãos, que vai me dar uma qualidade de movimento, de estado. Eu posso estar em pé pelos meus ossos, isso vai me dar uma outra qualidade de estar, de ser, né? Nesse simples estar parado. Então isso vira um objeto de estudo para que a gente possa usar isso de forma compositiva. Bom, então partindo dessa ideia de dramaturgia da fisicalidade ou dramaturgia do gesto, o que seria isso, né? O que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer é, a gente vai trabalhar nessa dramaturgia que está para além do texto falado, né? Então é essa dramaturgia que vai nascendo na pausa, na intenção, no olhar, na respiração, né? Que isso, em geral, a gente, quando está em processo de criação, a gente lança a mão o tempo todo dos nossos padrões, né? Só que aqui a gente vai tentar fazer um treinamento, isso na verdade é um treinamento, que se apoia muito nas abordagens somáticas, do BMC, do próprio Klaus, da eutonia, coisas relacionadas à meditação, à yoga. Se você tem alguma vivência, experiência com alguma abordagem somática, já serve, porque em geral elas trabalham com um lugar muito conectado ao sensório e ao motor, né? Então necessariamente você já vai ter essa ponte entre os dois, e isso provavelmente se virar uma âncora como passagem para essa pesquisa expressiva, você já vai estar movendo de alguma forma o seu padrão. Então, essa dramaturgia vai nascendo a partir de cruzamentos que você pode ir fazendo. Nessa aula eu vou propor um possível cruzamento, e eu acho que é o mais simples e o mais primordial, que é a sua relação com peso e gravidade. Estar em pé, simplesmente, empurrando o chão, resistindo à gravidade ou cedendo e se movendo a partir desse dispositivo. Eu acho que esse é uma coluna para qualquer outro tipo de cruzamento que possa existir depois. E o que eu falo de cruzamento? Uma outra possibilidade é você fazer um estímulo da sua cintura escapular e do alinhamento das suas pernas. Então você vai ter um plano horizontal com um plano vertical no seu corpo. E depois de você estimular esses dois planos, você começa a se mover a partir da articulação desses dois planos. Isso provavelmente vai te dar um novo modo de andar, um novo modo de se mover, de sentar, de pular, de correr. E isso tudo você pode usar expressivamente na construção de um personagem, ou numa dança, num solo, enfim. Então essa é um pouco a ideia dessa construção, da pesquisa, dessa dramaturgia do gesto ou da fisicalidade. Bom, então vamos lá? Bom, agora a gente vai fazer uma vivência prática e não são instruções visuais, elas são sonoras. Então, a minha sugestão, não sei, você pode ver o melhor modo para você, mas a minha sugestão, de repente, é de que você coloque essa parte em áudio e você deite, feche os olhos, enfim, e vá seguindo a minha voz, minha instrução, e você vai fazendo essa atividade, tá? Eu obviamente, se fosse presencial, eu daria muito mais pausa, falaria com muito mais tempo para que essas informações cheguem no corpo de vocês, mas não vai dar tempo, né? Não dá para fazer isso. Então, não sei, de repente você pode pausar se você precisar ficar mais tempo no que eu estou falando, ou você pode ouvir todo o meu enunciado, fazer uma pausa e daí ir para a vivência, tá? Veja como que é melhor para você. Então, nesse início, a gente vai começar deitado, de barriga para cima. Veja se você precisa fazer algum ajuste, alguma tensão que possa existir. Se você precisar, se move, torce, alonga. Faça tudo o que você precisa fazer até encontrar, aos poucos, a pausa. A partir daí, você vai levar a sua atenção
para a sua respiração, para o condensar e expandir da sua respiração. Então você vai observar esse movimento que acontece na sua caixa torácica. Só observar, não faça nada com isso. E veja se você é capaz de perceber o movimento dessa respiração acontecendo para além da caixa torácica. Será que eu seria capaz de perceber esse movimento acontecendo nas minhas pernas? Ou nos meus braços? Na ponta dos meus dedos? Nas costas? No pescoço, talvez? Cabeça? Na sola do meu pé? Agora você vai provavelmente perceber que o seu peso começou a ceder, né? Que a massa, músculo, começou a derreter em direção ao chão. A partir daí, você vai mapeando um pouco os seus pontos de apoio, né? Então, o que está tocando o chão? Quais são os principais pontos de apoio do meu corpo no chão? Só observa, faz esse mapa, sem fazer nada com isso. Depois disso, eu quero que você leve agora a sua atenção de volta para a sua respiração e para o seu ambiente interno. Então veja se você é capaz de perceber os movimentos do seu intestino, do seu estômago, batimento cardíaco. Tudo que você for capaz de perceber, observar, sentir, que diz respeito ao ambiente interno do seu corpo. Se nesse processo você precisar ajustar alguma parte do corpo, lombar, perna, braço, cabeça, fique à vontade, ajuste e volte a entrar em pausa. Agora começa a abrir um pouco a sua percepção para o ambiente externo. Então veja o que você é capaz de perceber em relação aos sons desse ambiente que você está, a temperatura da sala. Mesmo de olhos fechados, eu consigo perceber a claridade desse ambiente, a temperatura da superfície que eu estou, ou a textura. E a partir disso, você integra, né, esse ambiente interno ao ambiente externo. Como que é para você estar dentro e fora ao mesmo tempo? Depois disso, você vai agora começar a convocar o seu corpo a fazer pequenos movimentos pela transferência de peso. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai escolher um ponto de apoio do seu corpo no chão e você vai começar a pressionar de forma leve a princípio e depois de forma mais intensa, e você vai perceber que se você começar a fazer uma pressão
maior o seu corpo provavelmente vai começar a mover. Então, se eu pressiono o meu calcanhar, provavelmente meu joelho vai começar a flexionar. Se eu começar a pressionar meu cotovelo, mão no chão, provavelmente meu ombro vai começar a subir, minha coluna vai começar a querer fazer uma torção. Então você vai lentamente pressionando seus pontos de apoio e movendo na medida do possível. O que me interessa aqui não é o movimento em si. O que me interessa aqui é você observar o que acontece quando você começa a pressionar um ponto. Então, provavelmente, você vai ver que a musculatura é ativada quando você começa a pressionar o ponto e ela vai seguindo em cadeia até outro ponto que vai gerar um movimento. Então, eu quero que você observe este momento, esse início do movimento, que parte aí de uma intenção, você escolhe o ponto e aí você vai começar a pressionar esse ponto e isso vai gerar consequências. Se você quiser, você pode ficar só nessa etapa do pressionar, sentir a musculatura ativar, isso gerar uma consequência, uma cadeia, em cadeia pela sua musculatura. Depois de você ter feito isso algumas vezes, com alguns pontos, daí sim você vai começar a tentar virar de lado, a virar de bruços, quem sabe sentar, né? Isso tudo ainda com foco nos pontos de apoio e transferência do teu peso, prestando atenção sempre nesse início do movimento, né? Nesse pressionar do ponto, a musculatura ativar e gerar a coordenação do movimento. Agora, numa segunda etapa, a gente vai continuar pressionando, né, esses pontos de apoio, a ponto de perceber musculatura ativando, até gerar a coordenação desse movimento. Mas a gente vai também agora voltar para a atenção ao ambiente externo. Então, isso pode ser um dispositivo, né? Eu me movo porque eu pressionei um ponto, mas eu também posso me mover porque eu vi algo na sala que me interessou. Então eu pressiono para coordenar, para ficar de pé, para poder chegar até aquele lugar. Então agora você vai transitar, né, entre os estímulos para se mover dos pontos de apoio e da relação com o espaço externo. Então que seja sons que te fazem mover, que seja algo, algum ponto, alguma coisa do espaço, tá? E vamos chamar de espaço interno e espaço externo. Você vai perceber que nessa etapa a gente está trabalhando em um lugar de pouco movimento, de pouca coordenação, né? É um lugar muito conectado ao seu sensório motor, ao que você está percebendo, sentindo e todo esse início do movimento, da intenção, do gesto. Então aí me interessa que você continue ancorado nesse lugar, que você não perca esse lugar. Sentiu que perdeu? Pausa, fecha os olhos, volta para o seu centro, para o seu peso, mapeia de novo esses pontos de apoio, tá? Conforme você vai se movendo, esse mapa de apoio vai mudando. Então, se eu estou sentado, é diferente de como eu estou deitado. Os mapas de apoio são outros. Então, atente a isso também. Nessa pesquisa, deixa a sua sensibilidade ser afetada pelo ponto de partida do movimento, né? Esteja sensível onde inicia seu movimento e aí você começa a observar também qual é a trajetória que esse movimento vai tomando. Deixa a sua percepção e o sinestésico tomar a frente do olhar. Se for preciso, feche os olhos, tá? O olhar é uma coisa que rouba muito da nossa atenção. Sempre que for preciso, feche os olhos. Você está se movimentando de forma provavelmente mais lenta e pequeno, então você não vai se bater por aí pelo espaço. Se você não conseguir se deslocar pelo espaço, não tem importância. Faça isso até ficar de pé.
E quando você ficar de pé, você finaliza percebendo a sua relação com o peso agora, depois de toda essa trajetória, e como que você está administrando a gravidade. Então, fica ali de pé, de olhos fechados, você pode oscilar um pouco o seu peso, né? Oscilando a partir do seu eixo. Você pode dar um passo para frente, um passo para trás, caminhar simplesmente pelo espaço, para perceber como que está agora a sua conexão com o seu peso e a gestão com a gravidade. Então, a partir de agora, a gente vai entrar na segunda etapa dessa vivência, que está mais conectada ao expressivo. Então, a partir de agora, você vai se mover a partir de algumas referências. Então, a partir de agora, você vai se mover usando referências do ambiente interno, né? Então, os sons do teu corpo, do teu peso, do empurrar o chão, do ceder à gravidade. Isso tudo está relacionado ao seu ambiente interno. E agora você vai também ter a possibilidade de se abrir para o ambiente externo. Então, um som do ambiente pode ser um estímulo para você se mover, uma claridade, uma temperatura, uma densidade da superfície que você está se movendo, né? Então, empurrar o chão. E a partir disso, pode ir experimentando esses dispositivos para gerar movimento. E aos poucos você pode ir trazendo também imagens que você começa a perceber aparecendo na tua mente, convocando um imaginário, né, para o que você está construindo de pesquisa. Pesquise, observe, perceba. Já com olhos abertos, você pode também, se você estiver num espaço com outras pessoas, você pode também usar como referência o movimento da outra pessoa, o local que a outra pessoa está ocupando no espaço, e você começa a criar relações com isso. Experimente. E aí, uma evolução disso, você pode começar a experimentar também a relação com o ritmo, né? Então, se você tem uma tendência a se mover sempre lento, experimente começar a brincar com acelerações de ritmos. Outra possibilidade também que você pode experimentar é variar os tônus, né? Então, como que eu posso trabalhar com tônus bem baixo e quase cedendo à gravidade, deixando ela me levar para o chão? Como que eu posso ir subindo o meu tônus até chegar numa grande tensão, empurrando o chão, resistindo fortemente à gravidade e depois soltar? Eu posso experimentar parte do meu corpo cedendo à gravidade, parte do meu corpo resistindo à gravidade. Como isso pode se dar no teu corpo? Experimente. E para finalizar, você pode ir cessando seus movimentos. Você pode fechar os olhos, voltar a levar a atenção para os pontos de apoio. Então, se você estiver de pé, o teu ponto de apoio vão ser nos pés, né? Os pontos serão os pés. Se você estiver sentado, um outro mapa vai existir. Então, você pode ir aos poucos introjetando tudo que você estava fazendo, né? E ir cessando os movimentos até entrar numa pausa e finalizar. Bom, e aí, como é que foi para vocês? Bom, agora a gente vai entrar num pequeno exercício para tentar usar esse lugar que a gente conquistou, mas com novas camadas, né? Então, se você tiver um texto, pode ser uma frase, pode pegar uma frase, uma palavra, um poema, enfim, qualquer coisa textual que você possa trazer para esse exercício, traga. De preferência decore, mas decore sem intenção, tá? Tenha essa frase na sua cabeça.
Então a minha proposta é, você vai sair desse espaço onde você vai daqui a pouco adentrar, né? Então, sei lá, vamos supor que você esteja na sua casa, você vai fazer isso na sala. Sugiro que você pegue um ponto neutro de início, olha para esse espaço e aí você se reconecta e vê o que te provoca a se mover nesse espaço. Então você vai se mover porque o sofá te chamou a atenção, você vai se mover porque você sentiu uma tensão na sua coluna e aí isso te levou a mover. Enfim, você vai observar de onde que vai ser esse ponto de partida, seja do ambiente interno, seja do ambiente externo. E a intenção é você vai lá e simplesmente se relaciona com aquilo. Se você vai sentar, se você vai testar a densidade do seu sofá, se você vai... Enfim, deixa isso aberto, vai vivendo cada movimento, cada gesto e percebendo quais são os dispositivos que está te fazendo se mover. Tá? Experimente isso, explore um pouco esse espaço a partir desse trabalho e aos poucos você pode ir fechando uma espécie de circuito que vai gerar uma repetição, não necessariamente igual, cada vez que você vai voltar ao ponto zero desse circuito, você vai sempre adicionando e acrescentando e vivendo uma nova vez esse circuito, né? E aos poucos você pode ir acrescentando essa frase que você estudou, que você decorou. E ver o que essa frase se relaciona com o que você está fazendo. Não necessariamente você vai falar sempre tal palavra no mesmo lugar, no mesmo ponto dessa trajetória, desse circuito. Experimente esse texto aleatoriamente e aí vai vendo o que vai se criando de sentido. Provavelmente novos sentidos vão se criando a cada repetição. E faça isso algumas vezes, explorando ritmo, explorando pausas, explorando tonos. Uma coisa a se observar. Você vai perceber que uma dramaturgia vai começar a aparecer aí. Personas vão começar a aparecer nessa pesquisa, né? Então, atente só para que você esteja num estado de observação, né? Então, eu reconheço, de repente, que eu, cedendo a minha coluna, possa vir uma figura, sei lá, de um velho ou de alguém que está já com o corpo curvado e sofrendo a ação da gravidade fortemente. Perceba isso, mas não invista a ponto disso virar um desenho fechado. Se você sente que está começando a aparecer uma persona muito forte, ou um personagem, ou um estado, invista até o ponto disso não se fechar totalmente. E aí você abre. Tá? Isso vai fazer com que você fique um pouco mais ao acaso, buscando, pesquisando coisas. Bom, chegamos ao final dessa aula, vivência, experimento, workshop. Eu espero que eu tenha trazido alguma informação que te ajude no teu processo de criação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me escrever, me procurar nas redes sociais. Vai ser o maior prazer poder trocar com vocês, contribuir com mais informações. Eu queria indicar, eu vou deixar por escrito aqui em algum lugar dessa tela, a indicação de um texto que eu acho incrível e que deschava um pouco tudo isso que eu estou falando aqui sobre essa relação de estudo de padrão, de dramaturgia da fisicalidade, que se chama Gesto e Percepção, do Hubert Godard. Acho que vale a leitura, ele faz uma análise muito legal, um pouco mais puxada para a dança, mas para nós atores vai servir completamente. Muito obrigado por você ter ficado até o fim dessa aula e um abraço.